Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Aleister Crowley e a prática do Diário Mágico. Esse livro foi escrito por James Wasserman, publicado aqui no Brasil pela Madras Editora no ano de 2009 e contém 234 páginas. Bom, como o título bem sugere, esse livro fala sobre um dos objetos mais importantes dentro do contexto telêmico e, por que não dizer também, dentro do contexto da magia de uma forma geral e dos magistas, né? Que é o Diário Mágico, que alguns vão chamar de Livros das Sombras e etc. Mas, no final das contas, é tudo o mesmo, que é esse objeto, essa arma, né, mágica, como nós nos referimos também, que registra os feitos, os feitiços, as receitas e todo o contexto mágico, espiritual, a qual o magista pratica e se dedica. Então, esse objeto, ele é considerado por muitos segmentos como uma das armas mais importantes, porque ele vai servir justamente de base não só para se ter uma referência daquilo que se já praticou para si mesmo, né? E aí relacionar isso até com aquela questão lá do oráculo de Delfos, né? Que vai nos capacitar a, de uma certa maneira, cumprir a ideia do conhece-te a ti mesmo, através da autoanálise, da autoobservação, lendo aquilo que já foi descrito, aquilo que você já viveu, aquilo que você já experienciou, como para servir para outras pessoas que poderão vir em tempos outros e consultar o seu diário e tudo mais, que é o que eu falo lá, eu destaco na resenha escrita, né? A importância que o diário tem para esse contexto. E dentro do contexto telêmico, ele tem uma importância muito grande. Crowley ressaltava muito essa questão do uso do diário como uma ferramenta importantíssima para o telemita, para aquele que pretende seguir o caminho místico de Telemann, especialmente dentro do contexto da AA. Então, essa vai ser considerada uma das armas mágicas mais importantes para um telemita, e esse livro então tem esse objetivo de dar os indicativos do porquê dessa importância toda, do porquê Crowley destaca esse objeto, essa arma, como uma das armas mais importantes. Esse livro ele serve muito mais para os iniciantes do que para estudantes avançados, porque ele tem esse objetivo introdutório. Tanto introdutório no sentido do próprio uso do diário mesmo, sobre como você ter o seu diário, sobre como você manter o seu diário, os objetivos de ter o diário, além de trazer alguns livros de diferentes classes da AA que nós vamos tratar mais pra frente nesse vídeo. Bom, aí na introdução ele traz uma pequena biografia de Crowley, fala um pouco da AA e destaca justamente essa questão da importância, né, falando de Crowley, etc., do diário. E aí na página 25 ele fala assim: Crowley insistia para que todos os estudantes mantivessem um diário mágico. O diário é um requerimento formal do colégio externo da AA e necessário para a maioria das práticas. One Star Insight, o manifesto da AA, publicado pela primeira vez em Magic in Theory and Practice, em sua descrição dos graus de ipsíssimos a probacionista, dá numerosos exemplos da relevância do diário mágico em todos os níveis de realização. Crowley acreditava que o diário acompanhava o magista ao longo de toda a sua carreira. Em apoio a essa opinião, poderia ser citada a descrição de Crowley para os graus de magos e de mestre de templo, presentes em One Star Insight, em que ele menciona tanto seus diários quanto os de Frater Achad. Aí o que ele vem fazendo nesse seguinte? Ele vem trazendo alguns tópicos, sempre muito curtos. É importante que se saiba que essa parte do livro ela é muito curta e os tópicos aos quais ele traz são também curtos, não ultrapassam o número de uma página, e tem sempre como objetivo único e exclusivamente de destacar a importância do diário mágico na vida de um magista, em especial dos telemitas. Então ele pegou várias passagens de vários livros e selecionou em tópicos e vai dizendo o porquê que dentro do contexto telêmico esse objeto, essa arma ou diário é tão importante para a vida de um telemita. Bom, aí dentro desse contexto ele vem citando alguns textos que fizeram parte do The Equinox, vem trazendo partes de biografia, destacando a biografia do Frater Achad, traz um pouco da própria biografia dele, destaca a importância da honestidade na hora de fazer esses registros. Então é muito importante que o indivíduo
ele tenha com o seu diário uma relação de honestidade no sentido de realmente reproduzir ali o que ele está sentindo, o que ele experienciou, porque esse não é um relatório apenas pessoal, né? Esse é um relatório que tem um objetivo científico. A gente tem que lembrar sempre do slogan da né? Que é o método científico, o objetivo da religião. Então, a importância de ter uma certa minúcia nessa descrição, é lógico que o que se espera não é que o indivíduo descreva os mínimos detalhes de tudo que está acontecendo no contexto, no ambiente. Até porque ficaria um relatório gigantesco. Mas os fatores mais importantes eles têm que ser destacados, como o clima, a data, as sensações, o que o indivíduo está fazendo, se foi interrompido, o que ele pensou. Eu vou dar um exemplo aqui dos meus diários, mas é importante que se tenha em mente isso, a honestidade para com aquilo. E também não se pode ter medo, né? É ideal que não se tenha medo de relatar ali no seu diário tudo aquilo que você tá vivendo. Se for o caso de você for uma pessoa que corra o risco de alguém pegar o seu diário e você não queira e etc., então ele destaca também a possibilidade de você codificar isso. Mas é interessante que, caso você faça isso, também você deixe algum tipo de chave para que outras pessoas possam, então, decifrar aquilo ali em algum outro tempo, né? Porque também não adianta você codificar aquilo e ninguém entender no futuro e etc. Então, a importância de se ser honesto nessa descrição é fundamental. Aí na página 41 ele destaca assim: imediatamente após a permissão para partir e o encerramento do trabalho, é necessário que o magista se sente e escreva seu relatório mágico. Contudo, mesmo que esteja fatigado pela cerimônia, ele deve forçar-se a fazê-lo, até que isso se torne um hábito. Na verdade, é melhor falhar na cerimônia mágica do que em escrever um relatório apurado dela. Não se deve duvidar da conveniência dessa observação. Mesmo se estiver sendo devorado vivo pelo mal Kabetarsheshin Urhuahorharsheralim, não tem tanta importância, pois logo estará terminado. Porém, o relatório do evento é, de qualquer modo, essencial. Ninguém se importa que Duncan tenha sido assassinado por Macbeth. É apenas um entre tantos assassinatos. Contudo, é o relato de Shakespeare que faz do incidente um tesouro único da humanidade. E além da questão do valor do relato para os outros, há ainda o valor para o próprio magista. O relatório do magista é sua maior posse. Então o que ele está destacando é justamente isso, né? Que não é só uma coisa importante para você, ou não deve ser importante apenas para você. Tem também uma importância para aqueles que virão em seguida. E aí ele continua: como qualquer outra coisa, é tolice praticar mágica sem método. Fazer mágica sem manter relatório é como administrar um negócio sem um contador. Existem bastante pessoas que entendem muito mal a natureza da mágica. Elas têm uma ideia de que seja algo vago e irreal, no lugar de percebê-la como de fato ela é, um modo direto de se entrar em contato com a realidade. Essas mesmas pessoas são as que se satisfazem com frases, sempre a usarem longas palavras sem conotação definida, que se emplastram com títulos pomposos e condecorações os quais, quaisquer que sejam, nada significam. Não temos nada a fazer com tais pessoas. De certo ponto de vista, o progresso mágico na verdade consiste em se decifrar o próprio relatório. Por essa razão, estritamente sobre os fundamentos mágicos, ele é a coisa mais importante a se fazer. Fora isso, é absolutamente essencial que o relatório mágico deva ser claro, completo e conciso, pois é somente por meio de um relatório desse tipo que seu professor pode julgar qual a melhor forma de ajudá-lo. Seu professor mágico também tem mais o que fazer além de estar à sua volta o tempo todo, e a mais importante de todas as funções dele é a de auditor. Agora, se você chama um auditor para investigar um negócio e quando ele lhe pergunta sobre os registros contábeis você diz que não pensou que valesse a pena mantê-los, não se surpreenda se ele pensar que você é algum tipo de asno. Então aqui a gente vê de forma bem clara o que justamente o destaque para essa questão de que é extremamente importante que tudo aquilo que seja feito seja registrado, seja para
não só para uso do próprio indivíduo, como forma de autoanálise, de autoconhecimento, além de ter que ter em mente de que esse tipo de registro serve como um relatório científico, que vai servir então para ser usado por outras pessoas em outros tempos, ou para que o seu instrutor mágico te oriente da melhor maneira possível, avaliando os seus escritos. Bom, mas isso pode gerar um certo medo em algumas pessoas, né? Como eu falei anteriormente, já que algumas pessoas podem pensar que ser tão preciso nessas descrições pode te colocar em maus lençóis se alguém pegar o seu diário e etc. Então existe essa questão, como eu disse, né, da codificação, mas de fato isso é um risco que se corre, né? Não há muito o que fazer em relação a isso, ou muito o que dizer, porque ter diários é isso. De uma certa maneira, dar a possibilidade que caso seu diário caia em mãos erradas, você esteja suscetível a isso. Então você tem que ter um cuidado também, obviamente, né, na hora de guardar o seu diário, na hora de evitar que, se você tem pessoas suspeitas ao seu redor, que ele caia então na mão dessas pessoas. Porque aí ele mesmo cita aqui, porque o James Wasserman, e eu já citei aqui no vídeo do Paulo Coelho, né, do O Mago, no livro O Mago, sobre o quanto Marcelo Ramos Mota teve uma importância grande para o mundo telêmico, né, em todo o contexto moderno da conjuntura telêmica. E o James Wasserman era instruído então pelo Mota. E aí ele diz aqui no começo do livro, né, que ele é grato ao Mota e etc, mas como a gente sabe, o Mota ele tinha uma personalidade um tanto quanto complicada de se lidar. E aí na página 44 ele fala justamente sobre essa questão desse risco, né? Que ele teve um problema com o Mota, e toda a briga, né, que o Mota gerou naquela época para então ser o detentor dos livros telêmicos e tudo mais. E aí ele vem destacando que o Mota então quis fazer uso, né, do diário dele, do diário do Wasserman, justamente na esfera judicial. Aí ele fala assim: tive uma estranha experiência com o diário mágico que pode ser de valor para a comunidade mágica. Em meados da década de 1970, estive envolvido com Marcelo Mota, um representante brasileiro da AA, que havia publicado seu primeiro livro americano em 1975 pela Weiser Publishing Company, onde eu trabalhava. Tivemos uma briga que, de certo modo, está relatada em The Equinox 3:10. Alguns anos depois, em 1982, Mota processou a Weiser pelo controle dos direitos autorais dos livros de Crowley. Oferecia auxílio a Weiser, pois, na minha opinião, Mota estava psicologicamente perturbado e futuramente ameaçaria qualquer editor responsável das obras de Crowley. Uma vez que tínhamos um relacionamento do tipo estudante-professor, Mota sabia que eu mantinha um diário mágico e o citou judicialmente como parte do processo. Para dizer o mínimo, fiquei amedrontado, mas disse ao advogado da Weiser que eu me recusava absolutamente a entregar o diário, porque este estaria, na minha opinião, protegido pela primeira emenda como parte de minha prática religiosa. Ele comunicou minha decisão ao juiz e ao advogado de Mota, e então solicitou que fizéssemos um acordo. Visto que eu estava tentando ajudar a Weiser no processo, pediu-me para não mais levar o assunto adiante. O advogado de Mota e o juiz concordaram que ele, o advogado da Weiser, como funcionário do tribunal, poderia ler o diário na audiência para determinar se nele havia evidências de conspiração ou outro comportamento que o paranoico Sr. Mota estava certo de que poderia ser encontrado em meu diário. Como estava comprometido a seguir adiante no caso, não mais pressionei com a questão da primeira emenda. Contudo, o efeito da minha revolta foi que pude me sentar com o advogado enquanto ele lia o diário e determinar que não fossem feitas cópias dele, permitindo, assim, que minha privacidade fosse menos violada do que de outra forma poderia ter sido. Contei essa história porque, embora eu não seja advogado, acredito que o diário mágico esteja protegido pela Constituição dos Estados Unidos. Os que não tiverem familiaridade com este documento poderão encontrá-lo completo em meu livro The Slaves Shall Serve, um estudo que vale a pena. Bom, então é isso, né? Então, assim, é um risco que se corre. Ele passou por esse problema, né? Justamente porque o Mota era instrutor dele e o Mota sabia que ele tinha os diários. E como o Mota estava achando que o mundo inteiro estava conspirando contra ele, etc., ele achou então que o Wasserman tinha escrito no diário
todos os planos de conspiração e etc e tudo mais. E, bom, então assim, é o risco que se corre, mas não tem jeito, né? Mas isso foi em uma época ou outra, em tempos outros, né? Hoje era uma época, aquela era uma época onde se vivia essa tensão, né, sobre quem ia deter os direitos dos livres e tudo mais. Então hoje a gente já não tem mais essas questões, tudo já foi definido. E ano que vem, 2018, né, se não me engano, os livros caem em domínio público. Então, quer dizer, isso aí são questões do passado, já não se aplicam mais aos nossos tempos, à nossa geração. Então, assim, toda essa primeira parte do livro, que praticamente é o livro inteiro, eu vou explicar por quê, são cerca de 50 páginas, ela é inteira destinada a isso. Então o Wasserman sempre vem com um pequeno texto e várias citações ali das razões para se ter o diário, etc. Então é bem repetitivo nesse ponto, mas assim, é interessante porque vai te fazer ter uma noção geral do contexto, dentro do contexto telêmico, sobre a importância que o diário tem. Além de trazer esses detalhes, como por exemplo essa questão do Mota e etc. E, bom, quem não assistiu o livro o vídeo do Mago, né, do Paulo Coelho, vale a pena também dar uma assistida, porque eu trato também de mais detalhes sobre a questão do Mota e da personalidade do Mota e do relacionamento do Mota com o Paulo Coelho, o Raul Seixas e etc. Vamos falar especificamente do objeto, né, que é o diário. Eu tenho diários há muito tempo, mas assim, eu sempre oscilei nessa questão de ter diários. Teve época que eu tive diário físico mesmo, já teve época que eu tive diário virtual, já teve época que eu tive diário anual. Então, assim, eu sempre oscilei muito, mas eu sempre, de uma certa maneira, mantive registros meus, né, da minha vida, etc. Nem sempre necessariamente mágicos, assim. Por exemplo, esse aqui é um de 2005, ó. Não sei se dá pra ver aí o númerozinho aqui, ó. 2005, tá bem velhinho, já tem 12 anos. Esse aqui é um diário que eu registrava o meu dia a dia aqui. Então, todos os dias do ano, isso daqui na verdade é uma agenda, né? E todos os meus dias do ano estão registrados aqui. Então, tanto as experiências do dia a dia, quanto as experiências mágicas estão aqui. Aí em 2006, eu comprei esse aqui. Esse aqui eu nem lembrava que eu não tinha completado ele. Eu parei, aqui, no dia 25 de fevereiro de 2006 e depois eu simplesmente não escrevi mais. Uma pena, né? Mas falha minha. Isso aqui é um outro tipo, é uma coisa que eu tinha planejado fazer, mas só fiz nesse ano aqui. Eu acho que eu tinha 22 anos aqui, eu assinava ainda como Alan Trimurti, eu traduzia meu sobrenome pro sânscrito, né? Trindade transformava em Trimurti. E aí o que eu fiz? Eu escrevi uma carta pra mim, eu lembro que eu contei todo o meu contexto da ECA e tudo, os meus objetivos, mas não lembro dos detalhes do que eu escrevi aqui. E eu estabeleci aqui que eu tenho que abrir isso aqui com 42 anos. Se eu viver até lá, né? Aí eu abro e vou ler então quais eram as minhas impressões, tendo com 42 anos de 20 anos atrás, né? E, bom, isso aqui é um outro tipo de registro, né? E tá guardado aqui, tá lacrado, não sei o que tem ali dentro mais, não lembro direito. Tem também o ano de 2015, de 2014 para 2015, eu fiz um registro diário também, online, então tá tudo guardado no meu e-mail. E com esse, como eu fazia? Eu tirava uma carta do tarô por dia e aí descrevia como foi meu dia e comparava ali, né, como as impressões do arcano do tarô com o que tinha acontecido naquele dia. Então sempre eu acordava, tirava uma carta do tarô e no final do dia eu registrava ali o que tinha acontecido naquele dia e fazia os comparativos. Mas esse está totalmente online. E esse aqui, eu vou falar desse aqui num outro vídeo, porque ele tem a ver com um livro que eu vou trazer aqui ainda esse ano, eu espero. E, bom, esse aqui é um diário mágico mesmo, né?
que eu estabeleci que é seguir um curso de um livro específico, que eu vou trazer aqui no outro momento. E, bom, e aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, quer ver? No dia 7 de novembro de 2016, de 10h40 da noite às 10h50, ou seja, eu fiquei 10 minutos na prática, né? Bom, primeiro o que eu venho descrevendo? O contexto do ambiente onde eu estou, né? Então eu venho dizendo assim: tempo fresco, janela aberta, quarto escuro, deitado, nu, cabeça apoiada sobre o travesseiro e mãos sobre as coxas. Fui ao cinema hoje, estou cansado. Bom, aí tanto a descrição do ambiente quanto a descrição do meu estado físico, né? Aí o que acontece depois que eu iniciei a prática? Senti como se algum inseto estivesse andando no meu pescoço, um mosquito ou uma formiga, e isso me causou desconforto. Logo em seguida, 2 pontadas na sola do pé direito. Os dedos do pé esquerdo e o indicador do direito se moveram involuntariamente. Desejei que o exercício acabasse logo. Então eu estava numa postura passiva, né, em estado de meditação, e o que eu estou descrevendo aqui? As coisas que aconteceram comigo fisicamente e as coisas que passaram pela minha cabeça. Então eu tive sensações de insetos, não sei se tinham insetos de fato andando em mim. O meu corpo se mexeu sozinho algumas vezes e eu quis que o exercício parasse. Então assim, isso é um exemplo de como pode ser a sua descrição do diário, né? Lógico que de acordo com as suas experiências, com a sua prática ali, você pode dar mais ou menos detalhes, mas eu acho que é um exemplo assim que pode ser usado por quem nunca fez esse tipo de registro e etc. Mas de qualquer forma vale a pena vocês darem uma olhada nesse livro, né? Ou consultar aí os livros telêmicos, etc. E para ter uma noção mais ampla de como funciona esse registro. E por que eu falei que o livro praticamente se encerra nessa parte, né? Porque o que vem em seguida são libretelêmicos. Então o Wasserman, ele pegou o João São João, para usar como exemplo, que é o quê? O relato, a descrição de Crowley tentando entrar em contato com o SAG dele durante 13 dias. Então Crowley fez registro do que ele comia, das pessoas que ele encontrava, dos estados de saúde dele, dos estados emocionais dele, do quanto ele estava empenhado em encontrar o seu SAG. E ele destaca que, para ter a consecução mística, não importa se você está no Tibete ou na Inglaterra, ou em qualquer lugar do mundo. Importa é a sua dedicação para aquele objetivo. Então ele traz esse detalhamento minucioso, né, para essa consecução. Em seguida, o Wasserman traz então o livro chamado Um Mestre de Templo, que fala da chegada de Charles Stanfield Jones e sobre as experiências místicas dele e os comentários de Crowley. Esses 2 livros servem como exemplos adicionais, né, práticos ali, de como Crowley fazia a sua descrição no diário, o seu registro no diário dele, e como ele analisava o seu pupilo, né? Então vinha lá a descrição do Charles, e aí Crowley vinha com os comentários embaixo: isso aqui foi interessante, essa observação que você fez foi muito boa, esse relato está perfeito, ou aqui você exagerou, e aqui você está tá divagando demais, e etc. Bom, então mostra bem esse paralelo entre autodescrição e análise do pupilo. E finalmente no apêndice ele vem trazendo alguns livros telêmicos de diferentes classes. Então ele traz o 28 Teoremas de Magia, que é um livro muito interessante e que vale a pena ser lido, sobre onde Crowley vem, né, desenvolvendo todas as ideias sobre tanto comportamento, objetivo, quanto a questão mágica em si. E que curiosamente, né, eu tinha comentado aqui no livro da Bíblia Satânica sobre o quanto ela suspeita algumas falas do LaVey, né, acusando Crowley, etc., de não ser um magista de verdade e tudo mais. E aí, justamente nesse livro aqui, no 28 Teoremas sobre Magia, Crowley fala assim, no ponto 26: todo homem tem o direito da autopreservação, de satisfazer-se ao máximo. E justamente o LaVey fala que uma das coisas mais importantes, a lei mais importante para o satanista é a autopreservação. Então, lembrando, né,
esse extrato aqui, o 28 Teoremas sobre Magia, foi escrito muito antes do LaVey escrever a sua Bíblia Satânica. Então fica aí como uma curiosidade adicional. Quem assistiu o vídeo da Bíblia Satânica vai entender melhor o que eu estou falando, né? Sobre o que ele fala lá sobre o Crowley. E aqui tem mais um ponto curioso sobre a fala de LaVey e esse comportamento estranho dele em relação ao Crowley. Bom, então ele traz aqui os 28 Teoremas de Magia, o Liber E vel Exercitiorum, o Liber O vel Manus et Sagite, o livro, o método de treino e a respeito do Diário Mágico. Além disso, o glossário culinário de João São João, porque como o Crowley em João São João ele vai descrevendo as coisas que ele come, etc., alguns pratos franceses e tudo mais, então aí vem esse glossário explicando o que são aqueles pratos todos e tudo mais. Bom, então as conclusões técnicas. Os comentários do Wasserman são simples e representam a menor parte do livro. Isso não quer dizer que isso seja demérito, mas é só que representam a menor parte. O livro não é indispensável, mas serve bem para iniciantes. Se você já é uma pessoa que já está envolvida com contexto telêmico, já tem noção e já conhece esses livros todo, talvez seja interessante ter esse livro apenas como um resumo da ideia do que é ter um diário mágico, mas ele não vai te trazer novidades. E por que então é tão importante para nós termos esses registros e mantermos esses registros de forma inteligível para que outras pessoas possam consultar ali no futuro? Porque essa é a nossa garantia de existência, né? A gente tem que lembrar que não só nós temos um objetivo do progresso científico dentro do campo espiritual, né, do conhecimento, do autoconhecimento e tudo mais, mas também que culturas que existem, que hoje são passíveis de serem estudadas, são justamente aquelas culturas que mantiveram registros sobre sua própria vida, sobre a sua própria existência. Culturas que não tinham o conhecimento da escrita ou que não desenvolveram a escrita, muitas delas se perderam, sumiram completamente do mapa quando foram então conquistadas por outras culturas. Então a gente tem isso muito aqui no Brasil, né? Muitas tribos simplesmente desapareceram, não se sabe nada praticamente sobre o comportamento daquelas pessoas, sobre o que eles acreditavam, até a própria questão da língua, não se sabe nada sobre muitas dessas línguas, porque não tinham a escrita. Então, isso aconteceu no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, né? Então, as culturas que mantiveram o hábito da escrita, por exemplo, os egípcios, né? E tinham essa questão da escrita como ponto muito importante da própria vida e sociedade deles, estão aí até hoje sendo estudados. E essa questão do registro, né, é uma coisa tão importante que você vê, tanto no sentido que culturas permaneceram existindo até os dias de hoje, ou puderam ser estudadas, ou podem ser estudadas até os dias de hoje por causa desses registros, como esse caso dos egípcios, né, que não existem mais conforme aquele formato, mas que podem ser estudados. Mas você vê, por exemplo, os judeus até hoje aí que mantêm uma tradição milenar, justamente por quê? Porque mantêm os seus registros de forma muito consideram os seus registros como algo muito importante. Os hindus também e tudo mais. Por um outro lado, certos segmentos, justamente por perceberem a importância disso, acabam por fazer com que dominar esse tipo de conhecimento, né? Então o que a gente viu ao longo desses 2000 anos aí, com a ascensão do cristianismo, foi justamente isso. O domínio dos cristãos sobre o conhecimento, né? Então eles destruíam muitas vezes as bibliotecas e tudo mais, a fonte de conhecimento, e quando se estabeleceram no mundo como uma crença dominante, uma religião dominante, eles fecharam o conhecimento dentro de seus próprios muros. E sobre essa questão do cristianismo e das atitudes dos cristãos, etc., algumas pessoas podem pensar que isso está no passado, né? Que isso, hoje em dia a gente não corre mais o risco de passar por isso de novo. Mas a gente tem que lembrar que existem ditaduras no mundo hoje acontecendo, né, que impedem as pessoas de terem acesso ao conhecimento. A gente está vendo isso lá na Ásia, né, e que existe uma religião crescente, que é o Islã, né, que tem um comportamento muito parecido com o que os cristãos tiveram no passado. Alguns muçulmanos hoje em dia se comportam de uma maneira muito parecida com o que alguns cristãos praticaram no passado, justamente contra essa questão histórica do conhecimento, destroem locais históricos e tudo mais, justamente para apagar
né, esse registro para que eles possam partir do zero como se as ideias deles fossem as únicas que existiram desde sempre. Então, assim, é uma postura extremamente perigosa, né, que existe nos dias de hoje, lógico, de uma maneira menor ainda, né, mas que vem crescendo. Então, assim, existe uma importância de se observar essas coisas pelo risco que elas oferecem de fato. Porque é uma tolice pensar que nós não corremos o risco de regredir. O conhecimento é a nossa maior arma. Então eu já recomendei aqui, vou recomendar de novo, porque acho que nunca é demais, né? Vou colocar o link aí, eu achei o vídeo completo, o filme completo no YouTube, vou colocar o link daquele filme chamado Ágora. Então se você tiver um tempinho, umas 2 horinhas, o filme dura, tá completo, dublado, infelizmente, não gosto muito, mas tá dublado aqui no YouTube mesmo. E bom, e assiste porque vale a pena, porque mostra bem essa questão da transição dos tempos, né, de uma era pagã e da Biblioteca de Alexandria, né, lá no Egito, sendo destruída pelo invasor cristão e destruindo todo aquele conhecimento que se tinha, que era uma das maiores bibliotecas do mundo, né, que é a maior biblioteca que já tivemos na história. Então, bom, é isso. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.